você é capaz para ver alguém que você ama bem? Eu não sabia do que eu era capaz de suportar até passar por tudo que eu passei. Hoje, eu sei que eu vou além de qualquer limite por um único motivo: meu filho. Eu tenho uma história de muita força e não é só de agora, não. Lá atrás, quando eu ainda era uma menina, eu vi a minha mãe dar o sangue para me criar. Falando na minha mãe, uma coisa que sempre mexeu demais com ela e com toda a família também foram as perdas que ela sofreu em diferentes gestações. Isso fazia com que ela sofresse demais e visse o mundo com um olhar sempre de tristeza. Por sempre ver a minha mãe assim, eu acabei crescendo traumatizada e com muito medo de ser mãe também. Eu ainda era uma menina muito inocente quando eu conheci o Johnny na igreja. Eu nunca tinha me envolvido com ninguém. E toda vez que ele se aproximava e tentava me fazer um convite, eu recusava. Eu desconversava também. Mas ele não desistia. Até que eu concordei em deixar ele me conhecer um pouco melhor. É sério isso, Anne? Logo você que nunca quis nada, você tá aceitando sair comigo? Que milagre é esse? Olha, só pode ser brincadeira sua. Ué? Não é possível. Por que eu teria motivos pra brincar assim? Você sempre me chamou, sempre fez questão de me convidar pra tudo. Tá na hora de eu pelo menos dar uma chance, né? Poxa, não sei nem o que falar. Que bom que você pensou melhor. Na verdade, eu sempre te chamo pra fazer alguma coisa porque realmente eu vejo algo muito especial em você. Entende? E depois desse primeiro encontro, vieram mais muitos outros. A gente construiu primeiro uma amizade muito boa. E aí sim, depois resolvemos assumir um compromisso mais sério. Como a gente frequentava a mesma igreja, nossas famílias se conheciam também e se davam bem. Meus pais, inclusive, achavam o Johnny um rapaz de ouro. Isso tornou o nosso namoro muito mais fácil, porque quem é da igreja sabe, né? A criação, às vezes, é linha dura. Mas graças a Deus tivemos a bênção de todas as partes e com isso a gente já até começou a pensar num futuro casamento. Parecia loucura, porque a gente estava junto há pouco tempo, mas nós tínhamos muita certeza disso. Dava pra ver que tinha amor, que tinha respeito também e muita vontade de fazer dar certo. Então nós casamos com direito à festa e tudo mais. Depois disso, mobiliamos o nosso cantinho do jeito que sonhamos e começamos a enfrentar o dia a dia como casal, que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Apesar de todo aquele amor, a gente era muito diferente. Em um ponto especificamente, a gente discordava completamente. Ele queria ter filhos e eu, como eu disse, tinha pavor de pensar em ser mãe. Pavor. Por conta disso, depois de alguns meses que a gente já tinha casado, entramos nesse conflito. Eu tentava a todo custo tirar aquela ideia de ser pai da cabeça do Johnny. Amor, eu entendo que você tem medo, que você acha que maternidade não é pra você, mas olha aqui. Você não tem certeza, porque você nunca viveu. Então, você tem que tentar, entendeu? Como é que você sabe se você nunca tentou? Johnny, essas coisas não se tentam. Filho, não tem como você voltar atrás, não. Você teve, acabou. É pra sempre, meu amor. Eu fico confusa. Mas você sabe como eu me sinto, né? É muito complicado pra mim. Procure entender. Eu sei que é, mas eu vou confiar no tempo. Quem sabe lá na frente você não vê que ser mãe é pra você sim. Eu tenho certeza absoluta, meu amor. Tenho certeza que você ainda vai pensar melhor sobre construir a nossa família.
E você vai mudar de ideia, se Deus quiser. Por quê? Por que é preciso ter um filho para ter uma família? Por quê? Eu via muitos casais que não tinham filhos e mesmo assim eram uma família. Então eu estava cada vez mais certa de que eu não queria ser mãe. Mas quando Deus quer, né? Acontece. Mesmo me protegendo e sem querer, eu acabei engravidando. Pois é. Descobri no susto. E no começo eu tentei negar aquela situação de todas as formas. Mas não tem como fugir muito tempo, né? E eu vou falar. Se eu soubesse que gerar um filho seria algo tão mágico, eu tinha deixado o medo de lado muito antes. Eu não tenho nem como explicar o quanto a minha família ficou feliz com isso. O Johnny, então, nem se fala. Tudo queria comprar, me mimava o tempo todo, tava todo babão. A verdade é que eu me transformei. Tem gente que acha que isso é papo furado, que é bobagem. Mas a maternidade realmente transforma uma mulher. Eu mudei completamente. E de uma hora para outra, meu filho era a coisa que eu mais amava, que eu mais esperava na minha vida. Tudo na nossa vida passou a girar em torno dele. Até que com 6 meses, eu comecei a sentir muitas dores no corpo. E eu fui correndo para o hospital. No fundo, eu achava que não era nada demais, que era alguma coisa comum até da gravidez. Mas depois de alguns exames, eu fiquei sabendo que não era nada comum. Eu precisei ser internada por conta de uma infecção grave. E o meu filho estava muito fraquinho. Ele tinha grandes chances de não resistir ao parto. E não só ele. Eu também corria risco de não sobreviver. O médico foi muito sincero e disse o que eu nunca poderia ouvir. Ele falou que eu talvez precisasse escolher entre a minha vida ou a vida do meu filho. Escolher quem ia viver. Então eu chamei o meu marido para conversar e deixei bem claro que se alguma coisa acontecesse, se realmente fosse preciso fazer uma escolha, quem deveria viver o nosso filho? Não eu. O nosso filho. Falando, Anne, meu Deus do céu, por que esse assunto? Você tem muito ainda pela frente. A gente pode tentar um novo bebê daqui a um tempo. Não sei, Anne, pode ser diferente. Não, eu nunca conseguiria viver sabendo que eu deixei ele partir. Eu passei a amar esse bebê mais que tudo nessa vida e eu não posso carregar essa culpa jamais. Meu amor, eu não sei nem o que te falar. Não dá pra concordar com isso. Claro, me dói pensar em perder o nosso filho, mas você não. Eu não aguentaria. De verdade, viver sem você. Eu não aguentaria ficar sem você. Eu deixei muito claro o que eu queria. Para alguns poderia até parecer uma loucura, mas eu não ia conseguir viver com a dor de perder um filho e saber que eu poderia ter feito tudo isso de uma forma diferente. Depois daquela conversa com meu marido, eu piorei muito. Eu fui parar na UTI. Fiquei 17 dias entubada para tentar poupar o meu corpo de fazer mais esforço. A vida do Johnny, coitado, era orar e ficar ali do meu lado.
E eu sentia a presença dele o tempo inteiro, mas eu não conseguia reagir. Foram dias muito angustiantes porque ele não conseguia aceitar o que eu tinha pedido para ele. Era difícil demais. Os médicos já não acreditavam na minha recuperação e o meu corpo estava frágil, estava cansado, principalmente para gerar um filho. Apesar de não conseguir falar nada, eu sentia algo maior do que eu naquela cama de hospital. Eu sentia as orações dos meus familiares. Eu sentia a presença do meu marido conversando comigo e dizendo que ia ficar tudo bem. E sentia muito que eu era capaz de vencer aquela batalha. Depois de semanas sem reagir, eu despertei. Claro, eu estava muito confusa, eu estava fraca, mas eu despertei. Por um milagre, por um grande milagre, o meu filho, que tinha sido monitorado o tempo todo, também estava se recuperando. Mas a chance de um de nós não aguentar no parto ainda existia. Eu voltei para casa depois de uns dias, mas eu precisaria ficar de repouso absoluto, 100%. Eu precisava de ajuda para tudo, absolutamente tudo. Nesse momento eu pude contar muito com o Johnny, que me apoiava demais, mas sempre perguntava se eu ainda tinha aquela opinião, se ia manter aquela decisão caso fosse preciso. E quando eu confirmava, ele ficava arrasado. Nós ficamos muito unidos nesses meses. Ele queria aproveitar o meu lado e vivia todos os dias como se fosse o último. Enquanto isso, eu ia ensinando um monte de coisa para ele e falava como era para cuidar do Pedro quando ele nascesse, se eu não estivesse aqui. Aquilo foi muito cruel. Tudo o que eu mais queria era sobreviver. É claro que eu queria. Eu queria ficar do lado do meu marido. Mas sem o meu filho, isso não faria sentido nenhum. Nós fizemos a única coisa que poderíamos e nos apegamos às orações. A gente pedia muito para Deus nos ajudar, mas muito mesmo. Pedimos para que Deus ficasse ao nosso lado e estivesse também presente na hora do parto. Eu me lembro daquele dia e consigo me lembrar assim, nos mínimos detalhes. As dores do parto começaram. Ele estava pronto para vir ao mundo e eu rezava com tanta fé para que ele aguentasse, para que ele fosse forte o suficiente para viver. Foram 36 horas de trabalho de parto. O Johnny só sabia chorar de preocupação. Mas Deus esteve conosco o tempo todo. Depois de 36 horas, o médico foi até o meu marido e falou: a sua mulher e o seu filho Pedro querem te ver. Quando a gente se encontrou, foi impossível conter a emoção. Eu só conseguia abraçar o Johnny bem forte e agradecer ao nosso Deus. Hoje, não somos mais 3. Já somos 4. O Pedro já tem 8 anos e ganhou um irmãozinho. E cresceu com muito amor, com carinho. Tudo o que aconteceu serviu muito para nos unir e me despertou um amor incondicional pela minha família. Eu sou hoje uma mulher tão completa.
Mas se hoje eu tivesse que escolher de novo entre a vida do meu filho e a minha, eu faria a mesma escolha, sem pensar duas vezes. Mãe é assim, né? Vai além de qualquer limite pelos filhos que ama. Ontem foi o Dia das Mães. E eu quero aproveitar esse momento aqui no Quem Ama Não Esquece da Band FM e deixar um beijo a todas as mães que, assim como eu, não medem esforços